Você tem condição de hoje de noite levar aquele seu estacionamento e 3 novas recepções. Muito mais espaço para exames e diagnósticos. Visite o site. Bora abrir, bora abrir. Bora. Quer ouvir novamente uma reportagem ou uma entrevista que foi ao ar na CBN? É muito da emissora nos últimos 7 dias. Pois é, sou eu, estou recebendo aqui no estúdio, tenho o prazer de receber mais uma vez, a gente já conversou algumas vezes, né? Aqui a gente se conhece já há um tempo, que é a psicóloga Cláudia de Bulhões, assistente social, comunicadora, escritora, alagoana, morou 38 anos no Rio de Janeiro, em Vigo, na Espanha. É escritora, escreveu Momento de Reflexão, é um livro de autoajuda e está lançando hoje, lá no Hotel Enseada, às 9 da noite, uma promoção. 9 da noite. 8? Está aqui 21 horas aqui, ó. Não, coloquei 20. Então tá ali. Eu nem dei bom dia, já tô. Mas então, hoje da noite. 8 da noite. 8 da noite, promoção do Rotary Clube de Maceió e patrocínio do site dela, www.gentedagente.com. Cláudia, tudo bem? O livro Mal de Alzheimer, o que é, como prevenir e prevenir, vai ter uma palestra, você vai ministrar uma palestra sobre o assunto hoje. Como é que foi fazer esse livro aqui? Isso, bom dia, Manuel. Bom dia a todos os ouvintes do Momento na Rádio CBN. Sabe que é sempre um prazer vir aqui conversar com você. Você é um inteligente, você é um grande comunicador. E a CBN é uma empresa muito bem ouvida. Então, bom dia para vocês que estão nos ouvindo. Ô, Manuel, a nossa escrita desse livro partiu da premissa da nossa experiência como psicóloga em consultório e em ambulatório da Previdência Social Federal com os idosos. Certo. E que naquele tempo não era tão assim divulgado e tão amedrontável o mal de Alzheimer. E à medida que se foi conhecendo e depois que foi bastante divulgado, é que eu entendi o que eu fazia, certo? E também como eu dava aula na Universidade da Terceira Idade, lá da UF, em Niterói, a gente vai pegando uma experiência e eu pensei, que tal passar para as pessoas que estão querendo conhecer e saber o que é o mal de Alzheimer e como prevenir. Aí é que está o nosso livro. O mal de Alzheimer, o que é e como prevenir. Porque é muito importante as pessoas saberem do que se trata, né? Há interessante, há digamos, décadas, se bem que o mal de Alzheimer, o conhecimento é maior, mas no popular você não associava. Tá ficando velhinho, tá ficando gaga. Está esquecendo as coisas, a idade não é. Isso não é, porque tem idosos aí com 90 anos ou mais se mantêm ágeis, com a memória funcionando maravilhosamente bem. Então, o mal de Alzheimer acomete não a todas as pessoas, mas ele provoca, ele chega a incapacitar. Tem gente que se perde ao sair de casa. É verdade. Agora tem uma coisa, o mal de Alzheimer, ele tem as diferenças de uma demência senil, porque às vezes existem as pessoas que têm assim, os idosos que ficam meio conturbados e não estão com Alzheimer, estão com a demência senil, estão com depressão. Aí é que está a dificuldade, Manuel, porque para se diagnosticar o Alzheimer, tem que se afastar inúmeras doenças, porque ninguém vai fazer um exame patológico de um cérebro vivo. E só se pode diagnosticar por um exame patológico. A não ser os neurologistas. Só a sintomatologia não indica. Indica, porque os neurologistas já estão sabendo o que é uma sintomatologia de uma coisa, de outra coisa. Agora, às vezes se confunde. E a gente tem que ter muito receio de fazer esse diagnóstico, principalmente quem é que faz o diagnóstico, quem
passa o remédio, que não é o meu caso. Eu ofereço o apoio emocional aos familiares dos portadores de mal de Alzheimer. E aos portadores de Alzheimer na fase inicial. Certo? Aí o psicólogo oferece esse apoio e um apoio preventivo também. Olha, eu estou folheando aqui o livro da Cláudia e tem uma série de histórias interessantíssimas. Eu vou ler com calma o livro, porque eu adoro essas coisas. Tem uma série de testes, por exemplo, tem um exercício número 16, um texto imenso, qual letra não entrou nesse contexto? É um texto escrito sem letra A inteiro. Por que isso indica o quê? Ele não indica, isso aí é um teste para a pessoa observar, para a pessoa ter o cérebro focado para descobrir determinadas coisas. Entendo. E ele, ao descobrir essa letra, ele está fazendo um exercício preventivo. Porque, o Manuel Miranda, nós somos divididos o nosso corpo humano em lateralidade. Certo. Nós temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo manda em todo o lado direito do corpo. E o hemisfério direito manda em todo o lado esquerdo do corpo. E a gente trabalha muito para alcançar essa bilateralidade, ou se a pessoa é destra, ela usar bastante a mão esquerda para poder desenvolver os neurônios. Porque senão vai haver uma mitose, que é a divisão do cérebro, com a clivagem, né, em termos técnicos, assim, bem redundante, né, que quer dizer que a célula morre, resseca. Aí o que é que acontece? O cérebro ressecando, os neurônios ressecando, o corpo praticamente fica sozinho. A mente, o espírito, não ficam mais dentro do corpo, entre aspas, né? Aí a pessoa fica um corpo perambulando, sem saber o que está fazendo, sem saber o que está acontecendo, sem saber se é dia, se é noite, e por aí vai. Olha, nessa parte do livro está aqui, exercícios para prevenção ao mal de Alzheimer. Olha, tem exercício aqui que não precisa, o cara não precisa ter Alzheimer não, porque não vai conseguir fazer direito não. Faz, Miranda. Olha, esses exercícios são preventivos. Olha, tem uma página inteira aqui, se você olhar um grafismo, ele está todo cheio de letras R's. E a pergunta é encontrar 5 letras B's. Letras R em caixa alta, que a gente chama em maiúscula, e junto com letra B, que vocês veem que parece muito, mas tem umas 40, 30, não, tem menos, umas 20, 30 linhas de letras R e um B também da história. Isso. Ou seja, parece palavras cruzadas, aqueles exercícios caça-palavras. É caça-palavras mesmo. E é muito importante que os ouvintes façam em casa os caça-palavras, né? Palavras cruzadas, trabalhem. Eu sempre digo, gente... Olha, eu vou usar como passatempo, posso? Pode. É um presente que eu vou usar como passatempo ao grande Manuel Miranda e meu amigo pessoal. Ok. Mas, assim, agora, interessante é que nesse livro também nós temos exercícios para descobrir oficialmente qual é a lateralidade, a sua lateralidade dominante. Certo. Porque o lado direito, ao mandar do lado esquerdo, ou seja, se você tem uma lateralidade do lado esquerdo mais forte, você é uma pessoa sensível, você é uma pessoa emotiva, você é uma pessoa ligada às coisas do amor. Isso não tem nada a ver com os caras destro ou canhoto? Tem. Agora, tem o seguinte, você fez quando eu digo que você é um homem inteligente, você fez uma coisa muito interessante. Mesmo a pessoa sendo destra ou canhota, a lateralidade continua a mesma. O lado direito mandando do lado esquerdo, mandando na emoção, mandando no afeto, no amor. E o hemisfério esquerdo da cabeça mandando no lado direito, que é o lado que a pessoa tem mais impulso profissional, é mais razão. Digamos assim, o nosso lado do corpo direito é emoção, é razão. O lado esquerdo é razão. Como é que isso varia de pessoa para pessoa? Ou tem um padrão determinado? Varia de grau de intensidade? Varia de pessoa para pessoa. Você é destro ou canhoto? Sou destro.
E se você, não vou dizer agora, porque são muitos itens a responder. Aí você descobre, pelo esse exercício de lateralidade, que você é mais razão. Certo. Então você tem que desenvolver o seu lado da emoção. Para quê? Para que isso faça uma prevenção ao mal de Alzheimer. Porque se um lado dos nossos neurônios estão funcionando mais do que o outro, a tendência é o outro lado ele vir a fenecer, a secar. Olha, eu tenho uma coisa que um exercício que eu pratico comigo já há muitos anos. Por exemplo, eu não tenho agenda. Assim, tem gente que anota seus compromissos. Isso. Eu não tenho agenda. Sabe por quê? Porque eu me obrigo a me lembrar das coisas. Então, assim, o cara me dá um recado. E você lembra? Sim, quase sempre sim. Agora, isso é bom. Quase sempre sim. Agora, tem um problema que está me acometendo muito, que aí pode estar acontecendo com muita gente, eu posso me usar como exemplo. Que é o seguinte, eu tenho uma excelente memória para número de telefone. Por exemplo, você pega o meu telefone, você não vai encontrar telefone de mãe, pai, irmão, do pessoal aqui da rádio, nada. Por quê? Porque estão todos na minha memória. Só sabe os números que estão aqui, os números das pessoas que eu não tenho contato. Isso. Aí eu ponho aqui. É o que eu digo, não é o seu foco. Exatamente. Aí aqui eu guardo, todos os números eu guardo de cor. Agora está acontecendo uma coisa seríssima. Assim, eu me lembro de fato, eu começo a entrevista aqui, eu me lembro de fato, na hora que começa, eu me lembro quando eu estudei, volto à série escolar, e vou lá e pego de fato. Agora eu me esqueço das pessoas. Do nome ou dos rostos? Dos nomes e dos rostos. Sim, olha só, eu trabalhei aqui, enquanto eu trabalhei aqui, trabalhei da Educativo, enquanto pessoas que eram minhas pessoas, que estavam comigo ali, todos os dias. Eu esqueço das pessoas. Mas agora, uma pergunta meio assim discreta. Essas pessoas eram muito importantes no seu dia a dia? Você lidava muito com elas? Veja só. Aí é onde mora o perigo. É terrível isso, porque de repente eu era importante para a pessoa. Sim. Aí o cara chega, não está lembrado. Aí é diferente. Eu assumi uma coisa. Quando o cara chega para me perguntar, você está lembrado de mim? Não. Eu não vou mais cometer o erro de ficar tentando lembrar. Eu não lembro de você. Eu sinto decepção no rosto das pessoas. Eu trabalhei com você. Aí quando o cara começa a falar, aí eu relembro. Agora, para ficar tentando adivinhar. Aí, Manuel, tem uma coisa. Você só erra uma vez, né? Exatamente. Ao desconhecer a pessoa. Você não erra com a desonestidade. Exatamente. Isso é muito interessante também, porque a gente tem que levar em consideração o foco da nossa linha de pensamento do momento. Porque, tipo assim, quando eu estava escrevendo este livro, eu fiz ele em 2 meses. Porque eu fiz com a ajuda dos internautas também. Então, eu só estava focada para o livro. Às vezes tinha coisas que eu esquecia, mas isso não quer dizer que seja Alzheimer. Você pode esquecer coisas num momento porque você está com seu foco, seu objetivo, a sua ideia só direcionada para uma coisa. Tipo assim, o companheiro ali, ele mal ouve o que a gente fala. O companheiro que está na mesa de som. O Damião Santos. O Damião, porque o objetivo dele é a mesa de som. Então, se você perguntar, não é isso, Damião? Ele vai ratear. E não é porque ele tem Alzheimer, é porque o foco da atenção dele é outra coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu digo a gente, os médicos também, da Tavênia, né? Porque eles que sabem diagnosticar, de não fazer uma iatrogenia. Eu falo muito nessa tal de iatrogenia. A minha irmã já disse até que daqui a pouco vão ter crianças chamadas iatrogenia. É o seguinte, o remédio fazer a doença. Porque de tanto tomar o remédio, a pessoa termina tendo a doença. E também tem uma coisa, como é que vai diagnosticar o Alzheimer? É dificílimo, porque você tem que afastar diversas doenças. Tumores cerebrais, hemorragias cerebrais, arteriosclerose, que não é Alzheimer, intoxicações ou reações paradoxais, atrofia, síndrome de Korsakoff, que é quando se bebe muito, que começa a delirar, né? É isso que eu toco no assunto, o uso de drogas também, eu acho que pode implicar. Por exemplo, o crack está sendo utilizado aí. Essa droga aí deve estar queimando o neurônio dessa rapaziada, impressionante. Mas não é Alzheimer. Sim, ou seja, mas eu estou dizendo, daqui a uns anos, vai ter uma nação de zumbis aí. Isso. Né? Mas eles não chegam a ficar alguns anos.
Não é? Porque o crack mata. É, sim, O crack mata. Agora, eles têm essa nação de zumbi no momento que eles fumam, né? Ou puxam, não sei como é que é. Mas é o seguinte, me preocupa porque é uma droga que queima, segundo as informações, queima sinapses. Né? Isso. Ou seja, queima o neurônio, interfere a sinapse, você vai ter um monte de gente balbuciante. Oi, tudo bem. Já tem, né? Já tem. E é importante que o ouvinte saiba o que é sinapse, né? O sinapse é uma ligação de uma célula com a outra. Então a gente tem que saber para poder, tipo assim, ouvir o sinapse. Mas isso aí é termo técnico. Exatamente. Mas é que eu gosto muito de fazer coisa que as pessoas entendam bastante. Claro. E hoje a nossa palestra é muito em cima do livro, é em cima do Alzheimer, é em cima de troca de experiências, porque quando eu dei aula na universidade da terceira idade, a gente via muito pessoas, idosos que iam para lá na fase inicial e na fase intermediária, porque nós temos, didaticamente, dividimos o Alzheimer em 3 fases. A fase inicial, a fase intermediária e a fase final. Eu dou o nome de fase final. Agora, e essas 3 fases são de acordo com os sintomas apresentados. A sintomatologia da pessoa, aí diz aonde está. Porque é uma evolução, essas fases levam uma evolução da doença e uma involução do ser humano. É terrível, viu? É terrível porque na fase inicial é aquela fase do esquecimento, da redução das atividades. A fase intermediária é a fase da perda marcante de memória. E quando ele começa a perder, ou ela perder, o domínio do intestino, o domínio do controle da bexiga. E depois chega numa fase que, como você disse, vira um zumbi. Eu digo sempre, o espírito sai e o corpo fica perambulando. Ou seja, nem o perambular parece um movimento, né? As pessoas ficam também com as juntas enrijecidas. Não andam, não falam, não veem. Aí é que as pessoas têm que ter cuidado. Porque os familiares, eles não estão preparados emocionalmente para cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Entra emocionalmente. E toda vez que se tem um doente grave em casa, se adoece. Mas não necessariamente daquela doença, mas se adoece. Aí tem que ter o cuidador de idoso. Cláudio, então, lembrando, o Damião está me dizendo ali, ele olhou, está vendo lá, que o nosso tempo acabou, a gente vai ter que ir até o repórter CBN, mas lembrando, a palestra é hoje, às 8 da noite, no Hotel Enseada, lançamento do livro. Posso ficar com isso aqui? Adorei o livro. Posso ficar? Pode. Outra coisa, é o seguinte, eu vou aproveitar no ar, Flavinha, olha só, essa história pode render uma outra pauta para a gente, que é chamada, que é a mnemônica, a construção da memória, né? Isso é uma coisa que me fascina e tem pouquíssimos especialistas. Pouquíssimos. No Brasil tem pouquíssimos. Porque é o seguinte, os médicos, a medicina ainda não conseguiu descobrir como é que funciona a memória. O nosso computador ainda falta ser para escutado. Vamos lá, Damião. Vamos ao repórter CBN. Cláudia, muito obrigado. Muito obrigada a você.